Caro povo de Deus, nós estamos acompanhando a liturgia do tempo comum, seguindo os profetas dentro da escola de Elias, esses profetas que foram abertos este ano pelo grande profeta Elias. Nós hoje estamos diante do profeta Miqueias. O Miqueias, que foi um profeta camponês da região das tribos de Judá, lá pelo século VIII, ele dizia palavras assim muito fortes e muito sinceras, e tinha assim, uma tendência a criticar as grandes cidades. Mas nós temos essa palavra hoje aqui do profeta que é muito rica. Nós podemos refletir, orar e meditar e aprender muito com as palavras de Deus pronunciadas através desse grande homem. Então nós temos aqui, primeiro, o profeta vai dizendo, Deus vai dizendo: levanta-te, convoca um julgamento perante os homens e faz que as colinas ouçam a tua voz. Quer dizer, essa voz do profeta não era para ser uma vozinha assim muito calminha, baixinha. Era uma voz intensa. Algumas vezes nós escutamos Deus dizendo para os profetas: gritai. É como se fosse uma palavra que deveria ressoar profundamente entre todos os cantos. Então, primeiro, nós precisamos deixar esta palavra do profeta ecoar em nossos corações nos dias de hoje. E que palavra é essa que o Senhor deseja que seja escutada? Tenhamos atenção. Ouvi, ó montes, as razões do Senhor em juízo. Escutai-o. Ouvi as razões do Senhor em juízo. Quer dizer, nós temos as nossas razões, nós temos os nossos motivos. Apresentamos muitas vezes para Deus sobre as nossas necessidades, sobre isto, sobre aquilo. Mas nós precisaríamos também ouvir as razões de Deus, os motivos de Deus, das suas ações, as razões de Deus dos seus planos, as razões de Deus diante da nossa própria vida, do que Ele está fazendo, do que Ele está realizando. Qual seria, poderíamos pensar, as razões de Deus para nós em juízo? Porque está dizendo aqui, em juízo. Eu já comentei um pouco sobre isso. Nós temos a famosa oração de juízo de Abraão com aqueles anjos que foram lá visitá-lo. Inclusive, nós escutamos o texto inicial nesse domingo. Os anjos lá o anjo começa a dizer que vai destruir Sodoma. É o texto também do próximo domingo. E ele começa a entrar em juízo com Deus, com os anjos. Mas se tiver 50 justos, tiver 40, ele vai entrando até que Deus diz: se tiver poucos justos, eu não destruirei a cidade. Infelizmente, o Senhor não encontrou os números que combinou lá com Abraão. Outra vez também, Moisés entra em juízo com Deus. Deus fica dizendo que vai destruir lá o povo que está adorando o bezerro de ouro, porque foi um povo que cometeu pecado de idolatria. Aí Moisés entra numa forma de juízo com Deus intensa. Se o Senhor destruir o povo, pode também acabar comigo. Como é que o Senhor tirou a gente do Egito, tirou o seu povo do Egito e vai acabar com o seu povo no meio do deserto? Os outros povos vão ficar falando que o Senhor não é verdadeiro. Então pode acabar também comigo. Quer dizer, no juízo que Moisés entrou com Deus, ele colocou em questão até a sua própria vida. Então Deus está aqui chamando para as suas razões em juízo. Ele está nos colocando aqui numa situação de juízo. Que nós um dia vamos viver esse juízo de uma forma mais profunda. Um dia nós vamos ser chamados todos à presença de Deus e vamos ter o juízo de Deus sobre as nossas vidas. Isso aqui é como se fosse uma preparação. Então, adiante. E o que é que o Senhor vai dizendo de uma forma muito delicada? Ele diz que a sua pendência
não é contra os outros povos, não é com os outros povos. A sua pendência, o seu problema é com o seu próprio povo. Isso aqui é triste, porque o Senhor poderia talvez falar que ele estava muito desanimado com os ateus, com isso, com aquilo, com não sei quem. Mas ele está desanimado com o próprio povo. Quem é esse povo? Somos nós. Muitas vezes nós não estamos caminhando como povo de acordo com como o Senhor quer. E o que é que nós fazemos como povo que não está de acordo com o Senhor? Como comunidade, como igreja católica, o que é que é feito que não está em sintonia de fato com os planos de Deus? Então esse juízo aqui que o Senhor está chamando a atenção não é para aquelas pessoas distantes de Deus, que não conhecem a Deus, afastadas, etc, etc. É com cada um de nós. Então o Senhor nos chama, faz uma chamada de atenção. Então ele começa a dizer umas palavras que são muito lindas. Povo meu, o que te fiz? O que te fiz? Em que te fui penoso? Em que te contristei? Aí ele vai dizendo as razões aqui, ele vai dizendo que fez tudo pelo povo, retirou o povo da terra do Egito, tirou da casa de servidão, da escravidão, colocou lá Moisés à frente. E não foi suficiente isso, tirar da escravidão, da terra lá de sofrimento, de angústia, de padecimento. Mas a grande pergunta que tem no texto, que é muito atual: povo meu, o que te fiz? Em que te contristei? Em que te entristeci? Essa frase aqui do profeta é tão profunda que ela é retomada também na Semana Santa, particularmente na Sexta-feira Santa, para que a igreja, olhando para o Cristo pregado na cruz, tendo derramado o seu sangue, por nós, o seu povo, Deus, diante do seu Filho pregado na cruz, diz: o que foi que eu te fiz, povo meu? Em que te contristei para merecer tamanha situação, tamanho sofrimento? Então nós precisamos também nos perguntar: será que nós estamos, vamos dizer, sendo motivo de pena para o Senhor, de sofrimento para o Senhor, de não estar correspondendo com aquilo que Ele nos fez, ter nos dado tantas coisas, até o seu próprio Filho, derramado o seu sangue? Aí vem o profeta: que oferta farei ao Senhor digna dele, ao ajoelhar-se diante do Deus Altíssimo? É claro que essas ofertas aqui do Antigo Testamento eram ofertas de touros e de bodes, de carneiros e de animais. Aqui no Novo Testamento, no nosso tempo, não é mais isso. Nós já ofertamos ao Pai, é o seu próprio Filho, que nós renovamos na Santa Missa o Calvário, atualizamos o Calvário do Cristo, a oferta do Cristo na cruz. E podemos lembrar a palavra do salmista: o que poderei oferecer ao Senhor pelos imensos benefícios que Ele me fez? Oferecerei o seu sacrifício e invocarei o seu santo nome. Então, estarmos na missa, estarmos diante do altar do Senhor, é uma forma excelente da gente agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele nos fez, invocando também o seu santo nome. De não, vamos dizer, entristecer o Senhor, de não, vamos dizer, rejeitar o Senhor, mas de acolher aquilo que Ele realmente, de tantos bens que Ele tem nos dado. Mas dentro do texto, o profeta vai dizendo que importa para o Senhor o que é, de fato. Não é tanto os sacrifícios, é praticar a justiça, a misericórdia. Quer dizer também, a gente oferecer o sacrifício e não praticar a misericórdia é uma coisa que não funciona. Se nós celebramos na Santa Missa a grande misericórdia de Deus, manifestada no Cristo na cruz, com seu sangue derramado para nos perdoar, então nós também somos chamados a testemunhar esse grande bem que nós recebemos no altar, praticando misericórdia
em nossas vidas. O São Francisco, que ele era muito maravilhoso, que ele falava sobre certas obras de misericórdia. Temos as famosas obras de misericórdia citadas pela Igreja. Mas ele dizia que às vezes as pessoas pensam em obra de misericórdia, fazer grandes coisas para as pessoas muito sofridas, que é muito válida, para as pessoas muito pobres, que é muito válida, não é? Para fazer missões em lugares muito distantes, que também é uma coisa muito válida. Mas ele diz que a obra de misericórdia básica era perdoar as pessoas que estão na nossa convivência, que às vezes não é tão simples assim. Então, é preciso sim oferecer o sacrifício ao Senhor, praticar misericórdia, e tem mais uma esticada aqui do profeta. O profeta estica um pouco mais e caminhar solícito com o teu Deus. O que é uma pessoa solícita? Quando a gente pede uma coisa, ela fazer de uma forma generosa, estar solícito para atender. Uma mãe que pede uma coisa a um filho, o filho ser solícito à mãe, o pai que pede uma coisa ao filho, o filho ser solícito, um ser solícito ao outro, isso no trabalho, isso na vida, isso na igreja, o padre ser solícito ao pedido das pessoas que precisam da sua ajuda, da sua presença. Então a gente ser solícito é saber responder prontamente, atentamente, aqueles pedidos que são nos feitos dentro do que está ao nosso alcance. Pois bem, e caminhar solícito com o teu Deus. Sermos solícitos àquilo que Deus nos pede. E o que é que Deus nos pede? As Sagradas Escrituras dizem, particularmente o Deuteronômio, que Deus não nos pede nada além das nossas forças. Deus não nos pede nada que esteja além do que nós possamos fazer. Como também nosso Senhor no Evangelho que escutamos na semana, que o jugo do Senhor é suave, seu fardo é leve, o Senhor não nos pede para alguma coisa que seja um fardo pesado, inclusive temos no Salmo, não é? Escutei uma voz, escutei duas. Ouvi uma voz, escutei duas vezes. Uma voz que eu não conheço. Retirei fardos pesados de tuas costas. E a gente pode olhar assim para a nossa vida, com todas as dificuldades que possamos ter, com todos os problemas que possamos ter, mas a gente pode fazer um olhar de fé e ver sim que de fato o Senhor retirou fardos muito pesados das nossas costas. Às vezes a gente pode achar até a cruz pesada, mas se a gente for sincero, quantas pessoas têm fardos muito mais pesados do que os nossos? Escutei uma voz que não conheço. Retirei fardos pesados de tuas costas. Pois então, ser solícito com Deus. Voltando aqui então para a palavra inicial do profeta, ele diz, não é? Que se faça ouvir a voz do profeta pelas colinas, porque o Senhor está em juízo com o seu povo. E o problema dele é com nós, o seu povo. E que a gente, não é? Seja atento. Às vezes a gente se sente triste, mas Deus também pode estar triste com a gente. Em que te fui penoso? Em que te contristei? O que foi que eu te fiz? Para você ficar reclamando, chateado toda hora aí, resmungando? Tanta coisa boa que eu fiz para você, para nós, para mim, para todos nós, a tal ponto de enviar o seu próprio filho para nos ensinar o caminho do céu. Bom, então o profeta de hoje, a sua palavra é maravilhosa. Esse texto de Mateus, eu sou um pouco ou muito apaixonado por esse texto de Mateus. Eu amo esta palavra que nós escutamos hoje do Senhor. É muito rica. E está em volta também da questão dos profetas. Aqui vem, não é? Alguns mestres da lei, fariseus, foram pedir um sinal ao Cristo. Parece que esse negócio de pedir sinal pode ser bom e também pode ser ruim. Por exemplo, nós escutamos lá o rei, semana passada, pedindo o sinal a Deus, e Deus disse que dá o sinal, que ia fazer voltar 10 graus, comprovando que ele ia ser curado, ia ter mais 15 anos de vida. Mas aqui, nosso Senhor rejeita fazer o sinal.
E esse negócio do sinal, particularmente lá no Evangelho de São João, o sinal não é só um milagre. O milagre não é só o milagre pelo milagre. O milagre, quando Cristo fazia o milagre lá no Evangelho de São João, ele indicava várias coisas. Ele indicava uma realidade muito mais profunda do que simplesmente o que o sinal estava dizendo, o milagre estava dizendo. Então, aqui no texto de Mateus, nós temos que eles estavam pedindo um sinal. E parece que era alguma coisa muito, vamos dizer, normal, porque as pessoas pedem tranquilamente o sinal a Deus, mas neste caso, nosso Senhor respondeu de uma forma muito dura. Uma geração má e adúltera busca um sinal, nenhum sinal lhe será dado. Nenhum sinal lhe será dado. Às vezes, me permitam, não estou falando contra aparições, mas é muito comum nas aparições de Nossa Senhora, os padres, as pessoas pedirem sinais para comprovar que aquilo ali é verdadeiro. Como, por exemplo, pedir o sinal aos pastorinhos de Fátima, para Nossa Senhora, realmente se a Nossa Senhora fizesse um sinal lá. Temos várias dessas situações. E, por acaso, por graça de Deus, os sinais foram dados. Agora, resta saber também se os sinais foram dados e se as pessoas depois vão guardando esse sinal. É claro que um sinal como o Sol bailando em Fátima no dia 13 de outubro de 1917 não é uma coisa assim que se perda no tempo, tanto faz como tanto fez. Deus atendeu, deu um sinal incrível para a resposta, para o pedido da igreja, das pessoas, e a gente precisa guardar esse sinal. Então teve um sinal, aquilo ali é algo que nós precisamos guardar. Mas aqui no texto, Nosso Senhor não se agrada desse pedido, desse pessoal. Aí vai dizer o quê? Não será dado nenhum sinal a não ser o sinal do profeta Jonas. Jonas foi um profeta, o texto dele é muito pequenininho no Antigo Testamento, que foi pregar em Nínive, que era a cidade dos assírios. Era um povo altamente violento. As pessoas que caíram sob seu domínio, se rebelavam, eles esquartejavam, para que ninguém se metesse com a coragem, com a ousadia de querer se rebelar contra eles. Então eles dominavam pelo terror. Você imagina uma pessoa, Deus o guarde, ligada lá ao povo, sendo esquartejada diante da sua comunidade. Era uma coisa para acabar com qualquer um. Então as pessoas ficavam altamente temerosas de dizer qualquer coisa, de reagir com os assírios. E Deus mandou Jonas pregar para os assírios. É mais ou menos uma coisa assim. Deus pegar um da gente e mandar pregar lá para os talibãs, pregar lá para o Estado Islâmico. É uma coisa bem parecida. E Jonas não queria ir. Ele não queria porque ele tinha medo. O problema é que ele tinha medo dos ninivitas, dos assírios, dos talibãs. Não tinha nada disso. Qual era o problema que Jonas não queria pregar para os ninivitas? Porque ele sabia que Deus era misericórdia e perdão. E os ninivitas eram os seus inimigos. E se os ninivitas escutassem a sua pregação, ele sabia que Deus os perdoaria. E ele não queria que Deus perdoasse os ninivitas. Não tinha nada a ver com medo. Mas é muito interessante essa situação. Porque Jonas tinha uma experiência profunda que Deus era misericórdia e perdão. Isso no Antigo Testamento, gente. Que coisa mais linda. Será que nós temos essa experiência de Jonas, de saber que Deus é misericórdia, é perdão em nossas vidas e na vida das pessoas? Se elas escutam a palavra de Deus? Até que Jonas, numa briga muito grande com Deus, acabou indo lá, a contragosto, pregar para os ninivitas. E quando ele pregou, aconteceu o que ele não queria. O povo ouviu. O povo que era pagão, o povo que era violento, o povo ouviu, se converteu, se vestiu de saco, se colocou cinza de pé a cabeça, acreditaram no profeta e Deus perdoou os ninivitas. Aconteceu o que Jonas não queria. Mas teve uma coisa muito importante. O que foi que Jonas fez para que aqueles ninivitas acreditassem que o que ele estava falando era verdadeiro? Ele fez milagres, ressuscitou os mortos, curou os paralíticos, curou os leprosos, fez os surdos ouvir,
Fez os cegos enxergar? Nada disso. Na palavra, na pregação de Jonas, não teve milagre nenhum, não é citado nenhum milagre. Ele apenas pregou, ele apenas falou, e o povo se deu conta e ouviu. Então nosso Senhor disse: nenhum sinal será dado para vocês, a não ser o sinal de Jonas. E que sinal de Jonas era esse? A palavra. Ele estava proclamando a palavra. Se eles quisessem ouvir, que se convertessem. Isso para nós é muito importante, gente. Porque às vezes também a gente quer cair numa dessas. A gente só quer acreditar se ver paralítico andar, se ver morto ressuscitar, se isso, se aquilo, se explodir as coisas no ar para a gente poder acreditar. E a gente não quer acreditar naquilo que é mais importante, que é para acreditar que já é um milagre, que já é o grande sinal, a palavra do Filho de Deus, que ele vem nos comunicar aqui para nós. E Jesus Cristo, ele é muito verdadeiro e audacioso. Ele diz assim: pois aqui está quem é maior do que Jonas. Poxa, esse cara aqui é maior do que Jonas? Jonas foi um grande profeta, não sei o que, eles podiam ficar dizendo. E ele ficar se considerando que era maior do que Jonas, ele pensava: esse cara está querendo ser muita coisa, que não é. Mas nosso Senhor era. Então ele começa a dizer que no juízo, não é? No juízo, vou repetir aqui, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas e não quiseram se converter à pregação do Filho de Deus. Aqui eu acho muito interessante esse negócio, porque parece que o dia do juízo vai ser um negócio assim um pouco intenso, viu? Às vezes eu penso assim, vai ser um pouco meio complicado. Porque ele está dizendo aqui que no dia do juízo, os habitantes de Nínive vão se levantar contra aquelas cidades que não quiseram ouvir a palavra do Filho de Deus. Aqueles ninivitas, violentos, eles que não prestavam, eles que eram bárbaros, eles que eram isso, eles que eram aquilo, sanguinários, se converteram. Eles se converteram com a palavra muito simples do profeta. E por que eu, você, nós, a nossa cidade, a nossa geração, por que a gente não se converte? Primeiro eu também digo, quero me colocar em primeiro lugar, por que a gente não se converte à palavra do Cristo? Nós não podemos ser uma geração indiferente à palavra do Senhor, à palavra do Mestre. Depois também segue na mesma ordem. Aqui está alguém que é maior que Salomão. O que esse cara pensa que é? Salomão foi o rei, foi nosso rei, construiu o templo. O que esse cara está pensando que é? Salomão era conhecido como rei da sabedoria, o rei sábio. O que esse cara está pensando que é? Só que ele sabia que ele era, e nós sabemos quem ele é. Ele é o Filho de Deus, de fato. Ele é acima de Salomão. Nosso Senhor é acima não só de Salomão. Nosso Senhor não é acima só do profeta Elias, do profeta Jonas. Nosso Senhor não é apenas maior do que o profeta Miqueias, do que Isaías, Jeremias, Ezequiel. Nosso Senhor é superior a todos os representantes do povo de Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Ele é o próprio Filho de Deus. Essa deve ser a nossa fé. Mas também, se ao mesmo tempo ele é o Filho de Deus, se ele é o próprio Deus que vem nos falar, que grande maravilha, gente. Que coisa surpreendente. Nós termos o ensino do Filho de Deus que veio nos visitar. Já pensou, a gente poderia dizer assim: eu queria tanto saber o que é que Deus lá dos céus queria dizer para mim, para você, para nós. Poderia talvez ele fazer um estrondo lá do céu e falar: olha, povo, eu estou aqui, não sei o quê. Deus não precisa fazer essas coisas dessa forma. E ele já nos falou através do seu Filho. O seu Filho é o próprio Deus do céu que nos fala. Então, que Deus nos dê a graça. Não é? Deus nos dê a graça. Que no dia do juízo, Nínive se levante em relação à nossa geração e possa dizer: esse pessoal fez o que era para fazer. Escutaram, acolheram a palavra do Salvador e produziram frutos em abundância. Assim seja, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.